Declaro aberta a 6ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião será dividida em duas partes. A primeira parte destina-se à deliberação das mensagens 6 e 7, ambas de 2014. E a segunda parte, a deliberação dos itens 1 a 21. Convido o senhor José Barroso Filho. O senhor José Barroso Filho concorre nesta sabatina à condição de ministro do Superior Tribunal Militar. Mensagem número 7. Submete nos termos do artigo 123 da Constituição Federal o nome do senhor José Barroso Filho para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Alberto Marques Soares. Autoria, Presidência da República, relatoria, senador Eduardo Braga. Contou com a participação também numa relatoria ad hoc, senador Romero Jucá. Passo a palavra ao senhor José Barroso Filho para sua exposição. Excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Eduardo Braga, relator do processo da minha indicação ao Superior Tribunal Militar, a quem agradeço especialmente o trabalho de relatoria e rendo sincera homenagem ao Amazonas e à Amazônia, pois nos 9 anos que lá convivi, aprendi a ser um ser humano melhor, conforme a ensinança da dúvida que nos fala Tiago de Mello, aspas, o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor, fecha aspas. Assim, a maior ensinança da dúvida é a certeza da vida que, para ser digna de ser vivida, exige sentido e sentimento. Nesse momento, falando da Amazônia, um assunto que me toca, eu agradeço sobremaneira a 4 pessoas que me acolheram a minha família na região amazônica, me ensinaram muito, né? E é uma questão de justiça tocá-los nesse momento. Agradeço sobremaneira ao Dr. Carlos Braga, ao Dr. Felipe Dal, ao senhor Joaquim Margarido, e em especial ao Dr. Milton Cordeiro e sua família, que tão generosamente me acolheu, a minha esposa Marta e a todos que me são caros. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, demais autoridades que me honram com a sua presença, senhoras e senhores. Inicialmente gostaria de externar a minha grande satisfação de estar no Senado Federal, para que Vossas Excelências possam analisar e, se for o caso, aprovar o meu nome para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar, conforme indicação da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, para preenchimento de vaga destinada à magistratura de carreira, aberta com a aposentadoria do excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto Marques Soares, e que, de logo se ressalte, dificilmente encontrará sucessor com o mesmo grau de eficiência, brilho e talento. Quanto à minha trajetória pessoal e profissional, destaco alguns pontos relevantes. Dentre eles, a experiência adquirida no exercício dos cargos de promotor de justiça, juiz estadual, seja nas áreas civil e criminal, em diversas comarcas no interior do Pernambuco, seja na vara da infância e juventude em Belo Horizonte, Minas Gerais. Juiz eleitoral, juiz auditor nas 5 regiões do nosso país. Na área acadêmica, trago a formação específica obtida no mestrado em Direito
e doutorado em Administração Pública, com a acreditação concluída, e a obtenção do diploma de Estudos Avançados em Administração Pública, conferido pela Universidade Complutense de Madrid. Registro a cátedra universitária, inclusive compondo e presidindo bancas de concursos públicos para docência em nível superior. Na seara administrativa, informo o exercício das funções de juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e de juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal Militar. No CNJ, pautei a minha atuação pela integração entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Destaco a minha atuação como juiz auxiliar da Presidência do STM na elaboração do planejamento estratégico da Justiça Militar da União, bem como a concepção do relatório JMU em números, criação da ouvidoria e do Centro de Estudos Judiciários. Registre-se a marcante experiência na vida associativa, seja como presidente da minha associação de classe, seja como integrante da Frentas, que reúne todas as associações de magistrados e membros do Ministério Público da União, e seja a minha valiosa passagem e contínua passagem pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Por derradeiro, pontuo a minha atuação no campo social, destacando o projeto dos Centros Integrados de Desenvolvimento Regional na Amazônia, de igual forma a minha atividade como integrante do projeto Rondon, do Grupo de Trabalho Araguaia e do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate ao trabalho escravo. Nestas mais de 2 décadas de exercício da judicatura em vários ramos da justiça, com passagem pelas 5 regiões do país, trago à discussão dessa altaneira comissão algumas considerações sobre justiça, judiciário, democracia, desenvolvimento e cidadania. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, quando se redemocratizou o país, o judiciário começou a ser demandado pela maioria da população. Nesses 25 anos, enquanto o número de processos ajuizados multiplicou-se por mais de 80 vezes, o número de juízes chegou apenas a quadruplicar. Eram 4.900 em 98, e ao passo que éramos 17 mil em 2012. Em média, o Brasil possui a 2ª maior carga de trabalho do mundo. São 4.616 processos por juiz. E a taxa de congestionamento, que é a diferença entre o número de processos que entram e o número de processos que são encerrados, é uma das maiores do mundo, mesmo ostentando a 3ª posição em produtividade. Destes dados, temos o seguinte diagnóstico. A. Alta litigiosidade. Taxa de congestionamento de 70%, em média. 28 milhões de processos novos em 2012. Um estoque de 64 milhões de processos no mesmo ano. São 92 milhões de ações em andamento em 2012, número que vem aumentando a cada ano desde 2009. B. Uma demora excessiva. E, por mais paradoxal que possa parecer, C. Falta de acesso à justiça. Acesso à justiça não significa necessariamente acesso ao judiciário, e sim a meios que permitam a solução do litígio. A alta litigiosidade, conjugada com a não utilização de meios alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem, levam a uma demora excessiva, pois sobrecarregam a estrutura do judiciário. Mesmo o judiciário sendo um dos mais produtivos do mundo, por ano, são prolatadas cerca de 23 milhões de sentenças, afora milhões e milhões de decisões. Ainda assim, o cidadão sofre com a demora na solução de seus processos. Que processos são esses? 51% dos processos em andamento são demandas do poder público. Cerca de 30 milhões de ações decorrem de relações de consumo, com clara definição de quem sejam os demandados. 30% do total são execuções fiscais. Provado está que é humanamente e institucionalmente impossível que o judiciário dê conta de um volume monumental de processos, deste volume tão gritante de processos. A sociedade tem que desenvolver a prática de resolver os seus conflitos,
por meios extrajudiciais e reservar a demanda judicial quando estes não surtirem efeitos. Efetivamente, percebemos que a alta litigiosidade leva à demora na prestação jurisdicional, o que conduz à não solução do caso. Não por falha do judiciário, que já atua no limite. Não porque o cidadão não deva buscar os seus direitos, mas porque este modelo de judicialização imediata dos conflitos chegou à sua exaustão. De logo, é necessário que haja, são algumas sugestões, estímulo às formas de solução extrajudicial dos conflitos, como já disse, conciliação, mediação e arbitragem. Aperfeiçoamento da atuação das agências reguladoras, que a Advocacia Geral da União possa incrementar o número de súmulas administrativas, de modo a que não mais se recorra de ações em questões pacíficas. Melhor tratamento das questões puramente de direito, nas chamadas ações de massa. Desjudicialização das execuções fiscais. Extinção da competência delegada em relação às ações previdenciárias e executivos fiscais, que tanto sobrecarregam a Justiça Estadual, sem qualquer compensação pelos recursos materiais e humanos. Tanto a Justiça Trabalhista quanto a Federal já dispõe de suficiente capilaridade para assumir essas demandas. Monitoramento das causas que ocasionam repetidas ações e criação de um gabinete de ação integrada, promovendo uma sinergia entre os três poderes, de maneira a adotar prontas e eficazes medidas em prol de uma justiça mais célere e próxima ao cidadão. Com referência à magistratura, especialmente o primeiro grau de jurisdição, por onde tramitam 90% das ações em andamento, a Magistratura Nacional tem bem clara a sua missão: prover a prestação jurisdicional rápida e justa. Para tanto, no tocante à magistratura, certos temas devem ser cotejados. Adequadas condições de trabalho, muitas vezes comprometidas em face das constantes restrições orçamentárias e do desequilíbrio de meios e de pessoal entre a primeira e segunda instâncias. Efetivas condições de segurança. São frequentes os casos de juízes ameaçados de morte por conduzirem processos envolvendo poderosos criminosos ou afetarem grandes interesses econômicos. Fortalecimento das escolas judiciais. Racionalização da legislação processual. Valorização do tempo de serviço na magistratura, com a implementação de um mecanismo que reconheça a dedicação e a experiência. Um juiz recém-possado não pode ganhar o mesmo que um juiz com 20, 30 anos de experiência. Instituição de um orçamento participativo, de forma a que juízes e servidores sejam ouvidos e os recursos orçamentários sejam efetivamente destinados às reais necessidades do judiciário. E instituição das eleições diretas para a presidência dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho, aos quais os juízes estão diretamente vinculados, de forma que todos os juízes possam votar em candidatos que apresentem as melhores propostas de gestão e otimização do planejamento estratégico de cada tribunal. Louvo a iniciativa do presidente Vital do Rego ao ser o proponente, da PEC número 15 de 2012, justamente nesse sentido de democratizar, de arejar o judiciário e levá-lo a uma maior eficiência. Ao fim e ao cabo, os brasileiros precisam da justiça todos os dias de suas vidas. Sem judiciário forte e independente, não há direitos resguardados, não há verdadeiro Estado democrático de direito. E neste contexto de ativação da cidadania, insere-se a Justiça Militar da União, como órgão do Poder Judiciário, de forma a cumprir sua missão de efetivar uma justiça mais célere e cidadã. A Justiça Militar da União, a mais antiga do Brasil, foi criada em 1808, por alvará de Dom João, tendo sido integrada à Constituição, à ordem constitucional, na Carta de 34 e assim permanecido nas ordens subsequentes. Ao contrário dos outros países, a Justiça Militar da União integra o Poder Judiciário, não é um órgão administrativo ou uma corte marcial. De específico, a Justiça Militar da União julga crimes militares
que não são aqueles cometidos por militares. Qualquer um pode cometer crime militar, que é basicamente a lesão à funcionalidade lato sensu das Forças Armadas, que, em última análise, visa a garantia do Estado democrático de direito. Neste sentido, a bicentenária Justiça Militar da União, mesmo sendo a justiça mais antiga do país, mantém um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não sem razão, o Superior Tribunal Militar foi o primeiro tribunal superior a apresentar o seu planejamento estratégico em consonância com a estratégia do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, é o próprio CNJ que atesta que a Justiça Militar da União tem cumprido e muitas vezes superado as metas estabelecidas por aquele Conselho, isto contando com apenas 0,01% do orçamento do Poder Judiciário. Enfatizo que o Conselho Nacional de Justiça realizou uma oficina de trabalho em 12 de fevereiro desse ano sobre as perspectivas da Justiça Militar, restando assentada a necessidade de sua existência com os aperfeiçoamentos de uma instituição que se pretende moderna e prestativa à sociedade e à nação. Outro sim, a Justiça Militar da União, como de resto as Justiças Militares estaduais, acatam os princípios projetados pelas Nações Unidas para as jurisdições militares no mundo. Exemplifico, brevemente. Foram instituídas pelas constituições e regulamentadas em lei, integrando a estrutura do Poder Judiciário. Observam rigorosamente nos seus julgamentos o devido processo legal e a ampla defesa, aliás, uma imposição da Lex Magna. O Código Penal Militar não exclui de responsabilização os crimes sob os quais se invoca o dever de obediência legal, quando resultem em violações a direitos humanos, prática de genocídio ou crime contra a humanidade. Recente estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, órgão de credibilidade acadêmica irretorquível, registra um elevado número de condenações, tanto das praças quanto de oficiais, o que afasta o corporativismo. Não há dúvida que a questão de segurança do Estado está hoje imbrincada com a segurança pública. Operações de garantia da lei e da ordem, GLO, e em zonas de fronteira, implicam em auxílio ao policiamento preventivo e até repressivo, nos termos da Lei Complementar 97 de 1999, e das subsequentes 117 de 2004 e 136 de 2010. Ademais, a escalada da violência na sociedade, sobretudo por intermédio do crime organizado, demanda a necessária intervenção das polícias militares e, nos termos constitucionais e legais, das Forças Armadas. Mas elas precisam ser controladas. Vale destacar os efeitos nocivos para a sociedade decorrentes da indisciplina nas forças auxiliares presenciadas em passado recente, bem como o motim dos controladores de voo. A extensa zona de fronteira e a imensidão amazônica impõem a presença das Forças Armadas e, por consequência, da Justiça especializada. Lanço por derradeiro algumas breves sugestões. Visando otimizar esse sistema de proteção social, imprescindível a ampliação da competência da Justiça Militar Federal para julgar ações judiciais que tratem de infrações disciplinares e matéria administrativa prevista no artigo 142, inciso 3º, inciso 10 da Constituição Federal. Também é valioso trazer para o âmbito de competência da Justiça Militar, via alteração do artigo 9º do CPM, as leis penais extravagantes, a fim de que possamos aplicá-las em nossas decisões, pois o importante para definir a competência será a lesão à funcionalidade, lato sensu, das instituições militares. Urge a modificação normativa que determina que a presidência dos Conselhos de Justiça seja exercida pelos juízes auditores, que devem julgar monocraticamente os processos nos quais vítimas e ou autores sejam civis. Repito, vítimas e ou autores sejam civis, bem como conhecer de habeas corpus em primeira instância. Da mesma linha, se demonstra a mais absoluta intolerância à tortura, ao abuso de autoridade, como forma de afirmação de que as forças de segurança possam agir com a firmeza necessária
a atuação ostensiva, mas com um fundamental respeito aos direitos humanos. Merece providência, igualmente, a composição do Superior Tribunal Militar e dos Tribunais de Justiça Militar estaduais, de forma a ampliar o número de juízes de carreira em sua composição. Bem assim, a especialização coerente, bem assim, em face da especialização, coerente que o STM passasse a conhecer os recursos especiais e ordinários advindos dos TJs em matéria de competência da Justiça Militar. Tal conjugação de competência conduziria a que o STM se estruturasse em turmas para uma maior eficiência. Enfim, para não cansá-los, a vida democrática contemporânea é, repito, de participação, de cidadania ativa. A eficiência é um inafastável consectário daquele juramento que fizemos de distribuir justiça. Todas essas proposições têm neste Parlamento, caixa de ressonância da sociedade, o ambiente adequado de discussão e de realização. É imprescindível que trabalhemos de forma institucional, com planejamento e gestão, instrumentos e métodos que nos permitam construir a cada dia, a cada passo, uma justiça mais próxima do cidadão. Assim, pela minha história, pelos meus princípios, pelas minhas ideias e ideais, apresento as minhas credenciais ao ter o meu nome submetido à apreciação de Vossas Excelências para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. Agradeço aos amigos que me honraram com a presença. Eu tenho certeza que em toda essa caminhada a minha força estava na percepção que eu não caminhava sozinho. Agradeço a minha esposa, Marta, que está aqui presente sempre, né? Razão e sentido da minha caminhada é a melhor parte de mim mesmo, né? Muitas vezes ela está ao meu lado, mas muitas vezes está à frente, me incentivando a seguir e cumprir a minha missão. E meu agradecimento a quem me permitiu estar aqui. A Clarice Lispector tem uma expressão pertinente. Às vezes nós sentimos tanta falta de uma pessoa que temos a vontade de retirá-la do sonho para abraçá-la. Assim é com o Dr. Zé Barroso, meu pai, minha mãe. Desculpa, eu sou motivo. É por isso que eu sou juiz, né? Eu tenho que entender os dramas humanos para poder encaminhá-los, que me deram essa possibilidade de seguir em frente. A minha história não começou comigo, nem termina comigo. Eu tenho que honrar o legado deles e dar exemplo à pequena Julinha, né? Digo, por fim, que estou feliz e estou em paz. Cito Dom Pedro Casaldáliga, aspas, dai-me, Senhor, a paz inquieta que não me deixa em paz, fecha aspas. Há uma missão a cumprir, e se aprovado pelos senhores senadores, terei a honrosa oportunidade de continuar servindo a nação, a justiça e a sociedade do meu país. Coloco-me, pois, à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção que Vossas Excelências me dedicaram. Muito obrigado. Agradeço, doutor Barroso, pela sua exposição inicial. Vamos ouvir os dois relatores. Agradeço, senador Eunício, senador Eduardo Braga. Relator, doutor José Barroso. Presidente Vital do Rego, senhores senadores, senhoras senadoras, doutor José Barroso Filho, neste momento indicado para o Superior Tribunal Militar. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades que aqui vieram para prestigiar a sabatina dos dois candidatos a ministros indicados pela Presidenta da República, na pessoa do nosso general Cerqueira, que serviu no meu estado, no estado do Amazonas, como comandante militar da Amazônia e hoje preside o Superior Tribunal Militar,
e que nos dá a honra da sua presença aqui no Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça. Na pessoa dele, quero cumprimentar a todas as autoridades, familiares aqui presentes, acompanhando de forma orgulhosa a indicação tanto do Dr. Douglas quanto do Dr. Barroso. Mas, da mesma feita, senhor presidente, quando recebi a incumbência por parte de Vossa Excelência para relatar a indicação do Dr. Barroso, o fiz com imensa alegria por conhecer o Dr. Barroso durante toda a sua jornada no estado do Amazonas e por ter acompanhado a sua luta por um ideal aqui no Senado da República e no Congresso Nacional. Dr. Barroso é daqueles que, quando tem um sonho, ele luta e trabalha para que esse sonho se transforme em realidade. Eu quero aqui, inclusive, agradecer ao nosso eminente senador Romero Jucá, que, diante da impossibilidade de eu estar presente na última reunião da nossa CCJ, para ler o relatório apresentado, o nosso eminente senador Romero Jucá, indicado por Vossa Excelência como relator ad hoc de plenário, pôde fazer valer o esforço e o trabalho feito pela nossa assessoria e por todos nós para relatar não só a eficiência, não só o compromisso com o seu cumprimento judicante, como ouvimos ainda há pouco do Dr. Barroso, mas também a sua história ética, a sua participação transparente ao longo da vida, o que faz e traz consigo uma reputação ilibada e uma reputação de um brasileiro que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a justiça e que tem compromisso com os ideais de um país que se prepara e que se ordena cada vez mais no Estado democrático de direito. Portanto, eu quero aqui agradecer ao nosso querido e eminente senador Romero Jucá. Mas, senhor presidente, creio que, diante do relatório apresentado, não me caberia mais fazer nenhuma pergunta também ao eminente Dr. Barroso, diante não apenas do que já expressamos no relatório, mas também da participação e das exposições que acabamos de ouvir de uma forma sincera, de uma forma emotiva, como é peculiar do Dr. Barroso. Quero aqui, inclusive, agradecer a menção que o Dr. Barroso fez na abertura dos trabalhos de eminentes brasileiros da minha região, do meu estado. Entre eles, ele teve a generosidade de citar meu querido pai como um dos amigos que o recebeu no estado do Amazonas. Portanto, tenho certeza de que, sendo aprovado pelos senhores e senhoras senadores, o Dr. Barroso saberá representar com dignidade, competência, eficiência, sensibilidade a judicância no Superior Tribunal Militar. Senador Pedro Tax, com a palavra. Depois, senador Ciro Miranda e senador Rodrigo Hollenberg. Ao doutor Barroso, se o senhor tem acompanhado a discussão na Argentina a respeito da extinção da justiça militar, eu queria ouvir um pouco sobre isso. O Conselho Nacional de Justiça, a partir de uma fala do ministro Joaquim Barbosa, tem debatido isso. E eu quero ressaltar a importância das Forças Armadas. Aliás, a Constituição fala que as Forças Armadas são instituições permanentes. E a Constituição faz isso em dois momentos. Falar em permanente, quando fala das Forças Armadas e quando fala do Ministério Público. Então, diferente do que ocorreu na Costa Rica, nós não podemos acabar com as Forças Armadas aqui. Quero ressaltar a importância das Forças Armadas na defesa da pátria, né? E Vossa Excelência sabe disso. Essas discussões. Uma outra indagação a Vossa Excelência. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal cancelou a súmula 394, me parece num voto do ministro Sidney Sanches, lá por 2004. A súmula 394 diz que as autoridades são dotadas de foro por prerrogativa, depois que abandonam o cargo, perdem o foro por prerrogativa de função. Ex-senadores não são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos. Ex-governadores, ex-presidente da República. O STM ainda julga
oficiais generais da reserva. Me parece que... Qual é a opinião de Vossa Excelência a respeito disso? Por que a manutenção no STM, se eu estou equivocado, desta jurisprudência do STM, quando o Supremo Tribunal Federal cancelou a súmula 394? Qual é a razão disso? Eu não consegui alcançar. E nós sabemos que a carreira militar, ela se fundamenta na hierarquia e na disciplina. Esses dois princípios, eles devem ser levados em conta nas diretrizes da justiça militar. Continuo, senhor presidente. Qual é a opinião de Vossa Excelência a respeito da utilização das Forças Armadas nas tarefas de segurança pública? Nas tarefas de segurança pública. Qual é a visão do senhor a respeito do civil que pratica crime contra militar e quando o militar se encontra no exercício desta função de segurança pública? E se Vossa Excelência pode definir aí qual é a diferença entre o trabalho das Forças Armadas e o trabalho da Polícia Militar? As Forças Armadas, elas buscam, ao menos na teoria da Escola Superior de Guerra, quando fala em inimigos internos, uma teoria mais antiga da Escola Superior de Guerra, fala em eliminação de inimigos. E a Polícia Militar não tem esta função. Como nós podemos usar as Forças Armadas nisso? Isso pode trazer complicações, inclusive, na responsabilização dos militares e a utilização das Forças Armadas nestes eventos pode enfraquecer o papel das Forças Armadas. Isso na defesa da função das Forças Armadas. Sim. Nós sabemos que a Constituição proíbe greve de policiais militares. Quem usa arma não pode fazer greve. Qual é a opinião de Vossa Excelência sobre isso? Só um minutinho, senhor. Existe uma discussão a respeito da indicação dos membros para o STM, que a Constituição ela deixa ali um vazio, um silêncio a respeito da notável conhecimento jurídico. Isso já foi debatido aqui, dos indicados para o STM. Se este requisito se faria presente também para os indicados ao STM. Qual é a opinião de Vossa Excelência a respeito disso? Não estou dizendo apenas para os 5 civis, estou dizendo para os 10 militares, que a Constituição, neste particular, isso seria um silêncio eloquente da Constituição? Ou nós precisamos fazer uma interpretação sistemática disso? Vossa Excelência é um juiz de carreira, poderia nos definir. Só um minutinho, senhor. Qual é o entendimento de Vossa Excelência a respeito de critérios para nós definirmos terrorismo, movimentos sociais e crimes praticados em manifestações? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a Lei de Segurança Nacional, o seu artigo 20, não foi recepcionado pela Constituição, a hora que fala em atos terroristas. O artigo 20 ou 18 da Lei de Segurança Nacional. São estas, eu agradeceria se pudesse obter respostas. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Ciro Miranda. Muito obrigado, senhor presidente Vital do Rego, senhoras e senhores senadores, desembargador Douglas Rodrigues, juiz José Barroso, um prazer e uma honra para essa casa em tê-los aqui. O mais, parabenizar o doutor Barroso, inclusive pela parte sentimental que eu sei que o toca nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Vou registrar a presença do Dr. Marcelo Eitzel Rabelo de Souza, é o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. José Carlos Couto Carvalho, é o Subprocurador-Geral da Justiça Militar. Com a palavra, o senador Hollenberg. Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, senador Vital do Rego. Quero cumprimentar o desembargador Douglas Alencar Rodrigues, cumprimentar também o Dr. José Barroso Filho. E, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a presidenta da República, a presidenta Dilma, pela indicação dos 2 nomes. Quero também registrar que tive, há poucos anos atrás, a oportunidade de conhecer o Dr. José Barroso Filho e fiquei muito sensibilizado com o relato da sua vida pessoal. É um sergipano de Carmópolis, da sua origem simples,
e graças ao seu mérito, ao seu esforço, à sua dedicação e ao seu espírito público, também chega a esse momento extremamente honroso para a sua carreira pública de indicação para o Superior Tribunal Militar. No mais, quero desejar sucesso aos dois, desejar que esta comissão e o plenário do Senado aprovem essas duas indicações, que certamente honrarão a magistratura brasileira. Muito obrigado. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao mesmo tempo quero também cumprimentar o doutor José Barroso, que não só pela sua trajetória aqui relatada pelo eminente senador Eduardo Braga, mas o que me impressionou realmente em Vossa Excelência foi a sensibilidade. Portanto, recebo meus cumprimentos e, acima de tudo, meu desejo que tenha muito sucesso. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, eu quero também apenas dar um depoimento rápido, não vou fazer nenhum tipo de questionamento, mas registrar minha satisfação de poder estar hoje votando aqui dois grandes nomes indicados pela Presidenta da República. Do mesmo modo, o doutor Barroso é um velho conhecido dos trabalhos aqui no Congresso, um homem que se viu ao Brasil do Rio Grande do Sul ao Amazonas, portanto, passou por esse país continental com diversas experiências, e eu fui muito tranquilo ao relatá-lo como relator ad hoc, substituindo ao eminente senador Eduardo Braga, naquela sessão, exatamente pelo conhecimento e pela relação de admiração que tenho com o doutor Barroso. Então, são dois excelentes votos. Eu sei que a votação é secreta, mas eu quero abrir meu voto aqui pela qualidade dos indicados e pela tranquilidade que nós temos em votar e aprovar esses dois grandes nomes. Eu peço a Vossa Excelência que nós possamos, fazendo a votação de hoje, encaminhar ainda hoje para o plenário do Senado, para que nós possamos aprovar também no plenário do Senado, junto com o ministro do STJ, o ministro Neves, que foi sabatinado e aprovado aqui anteriormente. Então, parabéns aos dois indicados, e vocês honram a magistratura brasileira e, sem dúvida nenhuma, vão exercer um grande papel pela história, né, e pela retrospectiva do trabalho que ambos exerceram. Parabéns. Senador Mozarildo, com a palavra. Senhor presidente, diante, inclusive, dos relatórios dos dois relatores, não teria praticamente nada a acrescentar. Mas quero acrescentar, sim, de que não só analisei o currículo dos dois, como me informei e acho que realmente a escolha vai ser muito boa para o país e para a justiça especialmente. Senador Valadares, com a palavra. Presidente, tão somente para manifestar a minha admiração e o meu respeito pelo nosso conterrâneo José Barroso de Carmópolis, cujo passado na área jurídica credencia os dois ao exercício de funções tão importantes no judiciário brasileiro. Acho que não só o conhecimento jurídico é que conduz o cidadão a uma posição de destaque na magistratura brasileira. É preciso, antes de tudo, que o seu passado seja analisado, que a sua estrutura psicológica, ética, sejam exemplos a serem seguidos pelos mais jovens. Justamente é por causa dessas qualidades inerentes aos indicados que eu votarei favorável. Com louvor, senhor presidente. Muito bem. Obrigado. Agradeço, senador Valadares. Senador Wellington Dias. Senhor presidente, na mesma linha, eu quero aqui também só manifestar uma posição favorável, embora o voto seja secreto, mas eu quero aqui fazer questão de também dizer do meu reconhecimento, tanto em relação ao doutor José Barroso como ao doutor Douglas, enfim, são indicações que, com certeza, vão garantir, não é, de um lado, toda a tranquilidade ao setor e, ao mesmo tempo, essas condições, como a gente viu aqui nas falas, das possibilidades de avanços, de poder se ter avanço significativo. Por essa razão, parabenizo pela indicação e manifesto aqui a posição favorável. Ao doutor Barroso, no dia 12 de fevereiro, o CNJ promoveu um debate para avaliar
e apontar o futuro da justiça militar no Brasil. Qual a opinião de Vossa Excelência? A justiça militar deve seguir como um ramo autônomo ou deve ser integrada à justiça comum? Nesse caso, como seria a transição das funções dos tribunais militares para tribunais estaduais? Confesso a eficácia e a qualidade desse debate. Diversos colegas senadores manifestaram essa mesma qualificação, esse mesmo conceito, ainda registrando o senhor Antônio, a presença do doutor Antônio Pereira Duarte, já passou por aqui, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo. Onde é que ele está? Desembargador Oswaldo Trigueiro também se encontra presente, meu queridíssimo desembargador da Paraíba. Vamos agora às considerações finais, às respostas, para que possamos iniciar a votação. Com a palavra para as suas considerações finais, o doutor Barroso. Obrigado, senhor presidente. As questões que me foram colocadas têm respostas imbricadas, porque dizem respeito à própria, não a extinção, não digo isso, mas como existir, né? Como ser algo funcional dentro do nosso sistema de justiça. Pontuo, a justiça militar brasileira, ela segue as normas, né? Os princípios gerais editados pela ONU. Ao contrário de outros países, nós não somos um órgão administrativo, né? Não somos uma corte marcial. Nós temos um órgão judicante com todas as garantias e prerrogativas, ao contrário do que foi lançado em relação à justiça militar argentina e de outros países sul-americanos, que são órgãos administrativos, né, vinculados ao poder executivo. A nossa justiça militar tem uma peculiar formatação e é motivo sempre de destaque nos congressos internacionais, né, como nós temos essa autonomia, porque somos juízes. Essa é a grande diferença, né? A súmula citada pelo senador Pedro Taques, prerrogativa de função, o militar da reserva ele não deixa de ser militar. Ele continua submetido, né, à legislação específica, a questões disciplinares, então ele não perde a função. Por isso, ele continua sendo julgado pelo Superior Tribunal Militar. Então, não há uma antinomia em relação a essa questão. O militar da reserva, ele é militar. Sim. Como ex-senador, é ex-senador. Como presidente, é ex-presidente. Mas o militar da reserva, existem determinados regimes jurídicos que não se aplicam a ele e se aplicam os da ativa. Por exemplo, o militar da reserva ele pode se manifestar politicamente. Por exemplo, o presidente do clube naval, ele pode se manifestar politicamente, o que a Constituição veda para militares da ativa. Então, o regime jurídico dos militares é diferenciado, mesmo da ativa para a reserva. Então, a minha dúvida é essa. Especialmente em relação ao militar da reserva, né, o que diferencia ativa e inatividade é que na inatividade nós temos duas situações, né, que é a reserva passível de convocação e a reforma, que seria realmente a aposentadoria, né? Em relação ao militar da reserva, por ser passível de convocação, eu não vejo, é um posicionamento, eu não vejo essa antinomia que ele não possa, que afaste a competência, né? Então, o meu posicionamento é que há de se preservar esse entendimento, né? Embora tratemos de direito, direito é uma matéria a ser construída a cada dia, né? A ser legitimada a cada dia. Ações de GLO, elas estão previstas... Primeiro, o farol de atuação das Forças Armadas está no artigo 142, né? Dentre as orientações está a defesa da pátria, dos poderes constituídos, né? E essa possibilidade de ação em GLO. Mas a GLO, ela pressupõe, isso é normativo, né? Não é uma opinião, não é um achar, pressupõe o esgotamento das forças estaduais. Indisponibilidade, insuficiência, e que por um ato do presidente da República é que as forças podem atuar por um tempo determinado nos limites do ato de convocação.
Existe uma ADI em relação a isso, né? Porque na lei complementar 97, que foi modificada pela 117 para 136, submete a ações de GLO, os crimes continentes de GLO, à Justiça Militar. Isso merece uma discussão, mas na minha opinião, né, esse posicionamento das forças em entendimento a um preceito constitucional, com um regramento legal, é sim missão militar. E sendo missão militar, os militares que eventualmente cometam crimes devam ser submetidos à justiça militar. Agora, que justiça militar é essa, senador Pedro Pitaques? É isso que no corpo da minha exposição, e aí já trazendo o que foi discutido no CNJ, eu acho que nós podemos evoluir. Julgamento de civil deve ser na justiça militar, mas não pelo Conselho. Não há por que submeter o civil, porque o juiz militar, qual é a contribuição dele em relação? É que ele traz as noções da caderna, né, o dia a dia de hierarquia, disciplina. Isso, quando nós estamos julgando um crime propriamente militar, tem toda a relevância. Quando nós estamos diante de um civil, seja, aí a diferença, né, seja autor ou seja vítima, a proposta é que seja julgado monocraticamente pelo juiz auditor. Pela simetria. Há um eventual recurso, nas turmas que eu estou propondo no STM, será julgado por ministros civis, para manter essa... No STM. Porque o STM, na minha proposta, ele passaria a conhecer de recursos especiais e ordinários da competência da Justiça Militar, seria verdadeiramente um Tribunal Nacional. Me permita, senhor presidente. Sim. A questão da garantia da lei e da ordem, eu conheço a legislação que regulamentou o artigo 142. Eu só queria saber a opinião do senhor. O senhor já deu a opinião. É uma opinião, né? No tocante à competência, ficou muito bem definida. Agora, a ideia é trazer para a Justiça Militar da União a mesma construção constitucional que foi feita no tocante à Justiça Militar dos Estados, que alterou 125, parágrafo 4º da Constituição pela emenda 45. Não é isso? A ideia é... Mas essa ideia, ela implica numa modificação de, além da competência, de composição, estrutura funcional, como fazer isso, né? E aí vem a submissão, né, do civil à GLO, né? Mas aí estaria sendo julgado por um juiz civil, um juiz concursado, né? Talvez essa solução, enquanto nós possamos meditar sobre isso, essa solução esteja na DPF 298, né? Que, se for dada uma interpretação conforme, né, permaneceria na Justiça Militar, mas sobre a competência do juiz monocrático. Acho que a DPF é muito interessante e fundamental na solução dessa questão. Os requisitos em relação aos oficiais generais estão previstos na Constituição, e aí me cabe cumprir. São oficiais generais de 4 estrelas, fizeram toda a carreira, contribuem no regime de escabinato, né, com a sua experiência de caderna. Nos termos da Constituição não há essa exigência de notável saber jurídico. Agora, na formatação que eu trouxe às Vossas Excelências, nós teríamos turmas especializadas em matéria jurídica, provavelmente jurídica, né? Que seria a questão administrativa e julgamentos dos crimes, onde nós tivéssemos civil, seja como autor, seja como vítima. Essas turmas seriam civis. Essas turmas, restaria uma turma para julgar os crimes residuais em forma de escabinato, no que fosse pertinente. Então, nós estaríamos dando um formato mais sistêmico à Justiça Militar e tornando o STM um tribunal verdadeiramente nacional, né, em relação ao reconhecimento de recursos ordinários e especiais. Critérios para diferenciação de terrorismo e movimentos sociais. É muito pertinente essa discussão sobre terrorismo nesse momento de grandes eventos, mas que nós tenhamos uma legislação própria sobre isso, com a tipificação do que é realmente terrorismo. Em linhas gerais, né, o terrorismo ele visa a desestabilização do Estado ou infundar um temor, uma atemorização da população. Não é isso que se espera de um movimento social, que, ao contrário, quer o crescimento social, o desenvolvimento. O que não quer dizer
que, num eventual movimento social, não tenhamos até um ato terrorista. Mas temos que ter essa definição conceitual das duas, né, das duas situações, para que possamos, na soma das nossas inteligências, definir o que é terrorismo e para que não corramos o risco de criminalizar os movimentos sociais, né, que são importantes para o desenvolvimento dessa sociedade. Em termos gerais, eu espero ter atendido a Vossa Excelência, não é? E finalizo, presidente, a emoção que eu transmiti aqui. Ainda bem que eu transmito, porque eu julgo pessoas, né? Eu tenho que julgar, eu tenho que ter essa percepção da humanidade do ato de julgar, né? E é muito significativo, né, finalizando, é muito significativo essa minha indicação, porque, como eu já comentei até com os meus alunos, vale a pena você lutar, e lute sempre. Que há anos atrás me perguntou, professor Barroso, qual é o sentido da vida? Eu falei, em frente, sempre, né? Então é muito significativo para mim, o senador Valadares falou de Carmópolis, né? Pois o meu avô, há 60 anos atrás, era um pequeno agricultor em Carmópolis. Com muito esforço, criou os filhos de maneira para serem, né, pessoas dignas, honestas. Um deles foi promotor de justiça. O neto foi indicado para um tribunal superior na condição de ministro. Isso é muito significativo. Isso, para mim, ao fim e ao cabo, é justiça. É a possibilidade desse espaço de desenvolvimento, que o único que nos interessa é o desenvolvimento humano, é aquele que fica e justifica as nossas ações. E finalizo. Eu separei para um outro momento uma palestra, mas é cabível aqui. Eu vou terminar, né, e dizendo por que continuar. Eu vou parafrasear uma expressão de Vinícius de Moraes na sua obra Operário em Construção. Mas nós bem sabemos este fato extraordinário, que o operário faz a causa e a causa faz o operário. Esse é o sentido. Muito obrigado. Vamos à votação. Dei minha lista dos senhores senadores. José Pimentel. Senador José Pimentel. Senadora Gleisi Hoffmann. Senador Pedro Tax. Senadora Gleisi. Senador Pedro Tax. Senador Antônio Carlos Valadares. Senador Randolfo Rodrigues. Não. Senador Randolfo Rodrigues. Senador Suplicy. Senador Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Meu irmão. Tem dois. Senador Suplicy. Senador Eduardo Braga. Senador Ricardo Ferraço. Senador Ricardo Ferraço. Senador Pedro Simão. Senador Ricardo Ferraço. Senador Eunício Oliveira. Peraí, deixa eu ver ele, né? Senador Inácio Arruda. Senador Vital do Rego.
Senador Francisco Dornelles. Senador Sérgio Petecão. Senador Sérgio Petecão. Beleza. Senador Romero Jucá. Senador Cássio Cunha Lima. Senador José Agripino. Senador José Agripino. Senador Aloísio. Senador Armando Monteiro. Senador Mozarildo. Vamos à lista. Senador Luiz Henrique. Depois terminar aqui, aí eu quando começar a pauta. Senador Luiz Henrique. Senador Hollenberg. Fechou lá o outro lá, não. Estou aqui. Senador Hollenberg. Senador Wellington Dias. Encerrou. Essa. Senador Ciro Nogueira. Ah, encerrou também. Senador. Com o senador Ciro encerra. Ciro Nogueira. Fechou tudo. Ciro Nogueira. Fechou esse bloco. Senadora Lúcia Vânia. Senador Ciro Miranda. Fechou esse bloco também. Senador Ciro, vote. Senadora Lúcia Vânia. Senador Gin Argelo. Vai interromper? Não, tira direto. Vai tirar direto? Vai ver a pauta agora? Pauta agora. Vai? Senador Gin. Senador Blairo Maggi. Com os senhores senadores, nós fechamos aqui. Senador Blairo. Encerrado o processo de votação. Peço aos senadores Gin Argelo, Lúcia Vânia e Ciro Miranda para iniciarem o processo de escrutínio e apuração dos votos. Cada um fica com a urna e Lúcia Vânia faz a fiscalização dos dois. Deixa eu botar só a questão dos estados, da dívida dos estados. Vai não. Luiz Henrique vai pedir adiamento. Agora não tem nada, tem alguma coisa polêmica. Acho que tem uma esperança aí, que é importante. Ah, eles estão aí, vão aqui hoje. Não vai votar, mas permite sua presença para dizer que está presente. Ah, não vai votar não? Porque tem vista, né? Tem. O parecer foi entregue agora, pode ser a vida. E qual é o item da pauta? Acho que é isso. Tem 4. Acho que vai ter um, vai ter o 2 e vai ter... Vai ser rápido.
Eu não estou vendo eles aí, não. Deve estar do lado de fora. Né? Deve estar... Eu não sei. Ah, que eles estão vindo daqui a pouco. Não sei. Tem muito... Ciro, como? Para? O doutor Douglas Alencar Rodrigues. Vamos lá, vamos colocar isso aqui. Ciro. Agradeço ao trabalho fiscalizador, vigilante dos senhores escrutinadores. Vou proclamar o resultado. Para o senhor José Barroso Filho, 24 votos sim, 2 votos não. Parabéns a ambos. 1 minuto para as despedidas e continuarmos a nossa sessão ordinária.